Para iniciar o trabalho, vamos falar sobre a situação atual do Tigré. A população da região, no extremo norte da Etiópia, enfrenta fome, falta de água potável, medicamentos, saneamento básico e atrocidades sexuais em massa, alerta o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Informes do último mês apontam que a região estaria à beira da fome e do genocídio. Na última terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021, o Unicef anuncia que mais de 222 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, foram deslocadas internamente pela guerra entre as tropas federais etíopes e a Frente de Libertação do Povo Tigré, a TPLF, que ocorre há quase 3 meses e meio. Vivendo em acampamentos lotados, crianças e famílias precisam urgentemente de comida, abrigo e água potável. Imunizações foram paralisadas, instalações de saúde e água foram danificadas ou destruídas, e suprimentos essenciais foram saqueados, diz comunicado do Unicef. O chefe oriental de comunicação do órgão das Nações Unidas na África Oriental e Austral, James Elder, descreveu a situação como profundamente preocupante, acrescentando que há pouco combustível para operar os sistemas de água e saneamento. Então, famílias estão bebendo água contaminada, o que, por sua vez, expõe as crianças a doenças mortais. As avaliações limitadas da ONU de parceiro que podemos realizar mostram que a fome é uma preocupação muito séria, com aumentos alarmantes de desnutrição aguda, disse Elder. O acesso físico à região continua em grande parte vetado para jornalistas. Telecomunicações e acesso à internet também permanecem severamente restritos. O governo apenas concedeu um acesso extremamente limitado para trabalhadores humanitários internacionais. Desde o dia 12 de fevereiro, apenas 53 funcionários de agência da ONU e outras ONGs foram autorizados pelo governo federal a entrarem em Tigré para fornecer assistência humanitária. De acordo com o documento Atualização Humanitária Etiópia-Tigré, feita pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, o NOCHA, no dia 13 de fevereiro, muitas das áreas rurais, onde 80% da população vivia antes do conflito, permanecem isoladas do setor de assistência humanitária. O UNOCHA também disse que existem relatos surgindo de parceiros, como a Associação da Cruz Vermelha Etiópia, ERCIS, de crianças famintas e traumatizadas por experiências violentas. Você vê que a pele deles realmente está nos ossos. Não há nenhum alimento no corpo dele, disse Abera Tola, presidente do ERCE, em uma entrevista coletiva no dia 10 de fevereiro. O número de mortes por fome pode ser 1, 2 ou 3, mas você sabe que depois de um mês serão milhares. Depois de 2 meses serão dezenas de milhares. Disse ele. Apesar disso, 80% do território Tigré está inacessível nesse momento, acrescentou. Pramila Patten, representante especial de Secretaria-Geral da ONU para a Violência Sexual e Conflitos, também mostrou sua indignação. Estou muito preocupada com as gravações de acusações de violência sexual na região de Tigré, na Etiópia, incluindo um grande número de supostos estupros na capital Mekelle. Também há relatos perturbadores de indivíduos sendo forçados a estuprar membros de suas próprias famílias, sob ameaças de violência iminente. Algumas mulheres também foram forçadas por militares a fornecerem sexo em troca de produtos básicos, ao mesmo tempo que os centros médicos indicaram um aumento na demanda por contracepção de emergência e testes para infecções sexualmente transmitíveis, que muitas vezes são indicativos da ocorrência de violência sexual dentro de um conflito, afirmou Patten. Ela acrescentou que as vítimas das atrocidades também incluem mais de 5 mil refugiados eritreus, dentro e ao redor da área de Shire, vivendo em condições terríveis, muitos deles supostamente dormindo em um campo aberto sem água ou comida, o que indica que os apoiadores da TPLF também podem estar cometendo atrocidades. No dia 4 de novembro de 2020, ficou marcado pelo início das hostilidades entre as partes do conflito, quando as forças de Tigre, lideradas pela TPLF, tomaram o controle de uma base militar federal
através de um ataque surpresa bem sucedido. O primeiro-ministro etíope declarou então em estado de emergência para a região e prometeu restaurar a ordem e o controle de Tigre, a partir de ofensivas militares conduzidas pelo governo federal. Desde então, as partes encontraram-se em conflito militar com combates e ataques aéreos constantes nas cidades da província nortenha, deixando mais de 5 milhões de civis vulneráveis e causando instabilidade na região do Chifre da África, uma vez que a Eritreia se envolveu no conflito e foi alvo de ataques aéreos das forças rebeldes de Tigre, no mesmo tempo que países próximos como o Sudão receberam um grande fluxo de refugiados à procura de asilo. Em 4 de novembro, Abiy Ahmed Ali anunciou uma ofensiva militar contra as Frentes de Libertação Popular do Tigre. O primeiro-ministro justificou a ofensiva acusando as tropas do Tigre de atacar uma base militar federal perto de Mekelle, capital da região. Desde então, ocorreram confrontos armados entre os dois lados, com ataques aéreos realizados pelo Exército Federal. Na quinta-feira, a ONG Anistia Internacional informou sobre um massacre ocorrido na noite de 9 de novembro, quando dezenas ou provavelmente centenas de pessoas foram mortas a facadas e a machadadas em Maikadra, a oeste de Tigray. A Anistia Internacional não foi capaz de apontar os autores do massacre, mas tem testemunhos que apontam para forças alheias ao FLP, após perderem uma batalha para as tropas federais. O governo de Abiy Ahmed também culpou o Tigre pelos crimes, mas a região negou as acusações. Por outro lado, o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados anunciou que está colaborando com o Sudão para ajudar mais de 7 mil refugiados etíopes que em 11 de novembro haviam fugido do Tigre. Obter informações é difícil. As linhas telefônicas e a internet não funcionam, e o acesso do jornalismo é restrito. Oi, meu nome é Júlia e eu vou falar um pouquinho sobre o pano de fundo do conflito, o porquê ele pode ter iniciado. Então, o Tigré exercia bastante pressão política e militar até a chegada de Abiy no poder, em 2018, muito por conta de ser a região mais militarizada da Etiópia devido à sua condição geográfica de fronteira. A província dominava a aliança governante do país até 2018, se consolidando como um dos principais centros de poder e influência política durante as últimas 3 décadas. Além disso, a Frente de Libertação do Povo de Tigré, TPLF, na sigla em inglês, é considerada como o movimento de libertação armado mais poderoso do país e representa um grande desafio às forças militares federais. Com a chegada de Abiy no poder, a TPLF e as lideranças de Tigré perderam influência e foram alvos de investigação de corrupção e abuso de poder. Sob tensões, representantes retiraram-se em 2019 da coalizão governantista liderada pelo atual primeiro-ministro, aumentando ainda mais a desconfiança entre Tigré e o governo. Em 2020, o principal estímulo para os conflitos que vieram a acontecer foi quando a província rebelde realizou eleições para a formação de um governo próprio, em contradição com o governo federal da Etiópia, o qual adiou as eleições gerais por conta da pandemia de Covid-19. O novo governo de Tigré não reconhecia mais a administração de Abiy, enquanto este considera as ações tomadas por Tigré como ilegais e cortou o financiamento para a região. Abiy Ahmed lançou a 4 de novembro uma operação militar na região de Tigre, após meses de tensão crescente com as autoridades regionais da PLF. Na semana passada, Ahmed disse que as forças federais tinham libertado a zona ocidental da região de Tigre, que é composta por 6 zonas mais a capital, Meleque e áreas circundantes. Nos últimos dias, a TPLF estendeu o conflito para além da região separatista de Tigre. Não só lançou foguetes nos aeroportos da região de Amham, na Etiópia, como em Asmara, capital de Eritreia,
vizinha da Etiópia a norte. A TPLF acusou a Eritreia de enviar tanques e soldados através da fronteira contra ela, mas a Asmara negou. O líder da TPLF disse que os tanques são legítimos, porque as forças federais estão a utilizar os aeroportos como parte de suas operações militares em Tigre. No domingo, os meios de comunicação sociais estatais relataram que as forças federais tinham tomado Alamata, uma cidade a 180 quilômetros a sul de Tigre, libertando-a da TPLF. Várias potências mundiais, como Estados Unidos e a China, mantêm bases militares do Chifre da África devido ao seu histórico volátil e à sua localização estratégica como rota comercial. E a paz na Etiópia é considerada pelos especialistas como essencial para a estabilidade desta região. A disputa pode afetar o Sudão, país que também passa por outra transição política. Especialistas temem que uma crise humanitária de maior consequência possa estar emergindo, forçando os migrantes a viajar a outras partes do mundo, como a Europa. Ainda é possível evitar esse cenário se houver pressão sobre as partes para um cessar-fogo com urgência. Elas devem se dar conta de que não há caminho para uma vitória rápida e devem dar início a negociações, mesmo que ambas se considerem ilegítimas, diz especialistas. Líderes africanos também estão fazendo esforços para mediar o conflito entre o governo federal e a região separatista. O presidente de Uganda pediu o fim dos conflitos, depois de se encontrar em Kampala com o ministro das Relações Exteriores etíope. Uma guerra na Etiópia daria um mau nome a todo o continente. Deve haver negociações e uma pausa no conflito, para que não leve a perda desnecessária de vidas e paralise a economia, escreveu Museveni no Twitter, embora posteriormente tenha apagado a mensagem sem dar explicações. Antes, o governo etíope havia negado que Uganda mediria uma solução entre as partes em conflito, como alguns veículos de imprensa locais tenham informado. As Nações Unidas já expressaram suas preocupações com a crise na Etiópia e no Chifre da África no que diz respeito a possíveis violações de direitos humanos, direitos internacionais e crises humanitárias. Sem o apoio de uma resolução do Conselho de Segurança até o presente momento, os esforços conduzidos pela ONU se resumem à coordenação de ações humanitárias para auxiliar a população da região e os muitos refugiados que fogem da guerra em Tigré, contando com a ajuda de organizações não governamentais que também participam do auxílio humanitário e condenam a continuação das hostilidades. Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, estima-se que mais de 45 mil pessoas já tenham cruzado a fronteira da Etiópia com o Sudão na condição de refugiados, enquanto cerca de 97 mil refugiados se encontram no Tigré, sob condições precárias e em constante perigo de vida. Agora falaremos sobre as possíveis consequências que podem ser geradas. Sobre o futuro do conflito na Etiópia, de modo geral no continente, o professor natural do Senegal, na África Ocidental, afirma: com a disputa de potências estrangeiras no continente africano, a tendência é que isso se prolongue. Por dois motivos. A África é o segundo maior mercado depois da China. Quando se projeta 2050, temos a maior população e a maior força de trabalho. Outro elemento é a disputa energética. Me parece que, pelo menos pela próxima década, a gente vai continuar com uma disputa constante devido às disputas energéticas, conclui. Agora vamos falar das últimas notícias que encontramos sobre esse conflito. A Organização Internacional para as Migrações da ONU informou em abril que mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas em Tigré, incluindo 4.056 pessoas separadas de seus familiares e 917 crianças desacompanhadas. O primeiro-ministro etíope enviou tropas a Tigré em novembro para deter e desarmar os líderes da TPLF, o partido que governa a região e que dominou a política nacional no passado. Abiy declarou vitória depois que as forças federais tomaram a capital regional,
mas os membros da TPLF continuam em fuga e confrontos são travados periodicamente. A comunidade internacional pressionou o governo de Abiy a buscar uma solução política para o conflito, mas as autoridades etíopes insistem que os combates são mínimos e que a região está voltando à normalidade. Para finalizar o trabalho, escolhemos o vídeo mais recente postado sobre Tigré, mostrando os primeiros 6 meses do conflito. Muito obrigada pela atenção e eu espero que vocês tenham gostado. Fique agora com o vídeo. Durante os primeiros 6 meses de conflito em Tigray, a Organização Internacional para as Migrações detectou pelo menos 917 menores sem um adulto para acompanhá-los e 4.056 crianças separadas dos pais ou dos responsáveis principais, mas sob os cuidados de outros membros adultos da família. A organização Save the Children avança que as crianças não têm acesso à vacinação infantil de rotina, o que as coloca num risco muito alto de contrair doenças infecciosas e aumenta a hipótese de ocorrência de um surto na região. As principais doenças a que os menores estão expostos são as infecções respiratórias, como a pneumonia, e as doenças da pele, ambas relacionadas com a falta de espaço e acesso à água potável e também a desnutrição. De acordo com a organização, as crianças identificadas abrangem uma ampla faixa etária e incluem desde bebés recém-nascidos que perderam as suas mães durante o parto até adolescentes de 16 anos que agora se tornam os cuidadores principais dos seus irmãos mais novos. Os conflitos em Tigray começaram em novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, Prémio Nobel da Paz em 2019, lançou uma intervenção militar para derrubar a Frente de Libertação do Povo Tigray, o partido eleito e no poder nesse estado, no norte da Etiópia.